Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre um tema crucial em relação à economia brasileira, o aumento da taxa Selic. O que isso impacta no seu dia a dia e como você consegue aproveitar oportunidades que surgirão a partir desse aumento. Se você está chegando agora no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. E à medida que você for gostando do vídeo que estiver assistindo, também clica no botão de gostei. Assim, você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Agora falando sobre a taxa Selic. Hoje, no dia 29 de janeiro de 2025, o Copom anunciou o aumento da taxa de juros, saindo de 12,25% para 13,25%. Além disso, por conta das declarações dos próprios membros do comitê do Copom e também por conta da expectativa do mercado, a tendência é que a taxa Selic consiga atingir um valor recorde nos últimos 20 anos, 15%. E a expectativa é que isso aconteça até o meio do ano, como você pode estar vendo nesse gráfico. O primeiro fator que acaba influenciando no aumento da taxa de juros, seja no Brasil, seja em qualquer outro país do mundo, é pelo fato da contenção da inflação. O Copom, ele tem uma expectativa e o mercado como um todo, nesse caso, os agentes do mercado, tem como expectativa um aumento da inflação do Brasil no ano de 2025. Sendo assim, eles aumentam a taxa de juros antecipadamente com o intuito de reduzir a movimentação econômica, com o intuito de reduzir a movimentação financeira também na economia. Consequentemente, a tendência é que as pessoas façam menos consumo de produtos e serviços e, naturalmente, a inflação não irá subir exatamente no valor esperado. Pegando como referência o Boletim Focus, que é o relatório mais conceituado e que estabelece essas expectativas de inflação e também da taxa de juros, anteriormente, a expectativa é que a inflação para o ano de 2025 no Brasil ficasse em 5,08%. No relatório mais recente, essa expectativa subiu para 5,5%. Então esse é um dos motivos pelos quais a taxa Selic subiu. Outro motivo que também acabou impactando nessa decisão do aumento da taxa de juros é o fato do risco Brasil ter aumentado. E por que isso aconteceu na prática? O nosso país, como você muito bem sabe, tem problemas nas contas públicas. E a cada ano que passa, o rombo vai aumentando, porque o governo dificilmente acaba fazendo qualquer tipo de movimentação para fazer alguma reforma que de fato impacte na redução dessas dívidas públicas. Consequentemente, os investidores estrangeiros e até mesmo os investidores brasileiros ficam com um pé atrás em relação à economia brasileira nos próximos anos. Consequentemente, eles acabam optando por mandar o dinheiro deles para fora, fazendo com que o dólar se valorize perante ao real. Não é à toa que no ano de 2024, o dólar saiu de 4,9 para 6,1, fazendo com que a alta nesse período total fosse de 25,7%. E o aumento de juros vem justamente para demonstrar que o Copom, que o Comitê de Política Monetária do país, está se importando e está entendendo esse tipo de situação, está entendendo o recado do mercado e também para conseguir atrair alguns investidores através de taxas de juros muito altas. Porque veja só, imagine que você seja um investidor muito rico dos Estados Unidos e aí você tem duas opções. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo americano a uma taxa de 5% ao ano ou emprestar o seu dinheiro para o governo brasileiro, que está todo endividado, a uma taxa de, por exemplo, 8% ao ano. Apesar do rendimento aqui do Brasil ser um pouco maior, 8% contra 5%, o risco acaba sendo muito mais elevado. Além do fato de que, potencialmente, ao longo desse período que esse investidor, que no caso você, vai emprestar para o governo brasileiro ao invés do governo americano, o dólar vai acabar subindo. Então acaba que essa diferença muito pequena, de apenas 3 pontos percentuais, não vai fazer valer a pena. Então, naturalmente, o governo brasileiro tem que subir a taxa de juros para que pessoas emprestem o dinheiro para o governo e que isso vale a pena para essa pessoa. Por isso que a taxa de juros tem como expectativa bater 15% até o meio de 2025. E a única maneira que nós temos de ver a taxa Selic caindo é através de reformas estruturais aqui no Brasil, para que com isso o mercado como um todo tenha confiança em deixar o dinheiro nesse país e, naturalmente, o governo vai poder diminuir a taxa de juros e vai acabar beneficiando todo mundo, aumentando a circulação econômica, facilitando para empresas, por exemplo, captarem empréstimos e expandirem os seus negócios, fazendo com que, inclusive, também empresas de fora consigam entrar no Brasil, então todo mundo tem a ganhar
com uma reforma estrutural, que honestamente será muito difícil acontecer pelos próximos 2 anos. Até porque 2026 está logo ali e acaba sendo o ano de eleição, e dificilmente qualquer governo faz mudanças estruturais, mudanças que de fato impactem na economia em ano de eleição. Geralmente eles simplesmente querem ficar empurrando com a barriga para ganhar a eleição seguinte. Então é importante que você tenha isso em mente, que dificilmente a taxa de juros vai acabar caindo muito no curto médio prazo. E o que você, investidor e investidora, precisa fazer ou precisa tomar cuidado em relação a essa variação? O primeiro ponto para se ter em mente é que tanto os investimentos de renda fixa quanto os investimentos de renda variável se tornam mais atrativos com a variação da Selic para cima. E por que isso acontece? No caso da renda fixa, a taxa Selic aumentando significa que o preço do dinheiro aumentou e, consequentemente, a renda fixa, que é um investimento onde você estará emprestando o seu dinheiro para alguém, cobrando e recebendo, no caso, um determinado juros, você vai conseguir se beneficiar. Como você pode estar vendo nesse gráfico que eu vou colocar na tela, que mostra o rendimento de títulos pré-fixados do Tesouro Direto desde 2016. E podemos observar que nesse exato momento nós temos títulos do Tesouro pré-fixado oferecendo rendimentos de 15,28%, sendo que em outros momentos do Brasil, como por exemplo em 2020, que está na parte central do gráfico, essa taxa ficou apenas em 6%. Então a gente consegue observar que naturalmente existem excelentes oportunidades para você emprestar o seu dinheiro para o governo e ter um alto rendimento com isso. Sendo assim, as aplicações de renda fixa acabam sendo muito boas no curtíssimo prazo, porque você vai conseguir ter esse rendimento mais elevado, de uma maneira totalmente segura. Falando agora em relação à renda variável, especificamente em relação à Bolsa Brasileira, você também consegue encontrar excelentes oportunidades. Provavelmente essa oportunidade não é tão atrativa no curtíssimo prazo, até que a taxa de juros efetivamente comece a cair, porém no médio prazo, se você investir no mercado de ações pensando pelo menos daqui a 3 anos, você muito provavelmente vai conseguir colher excelentes resultados, e a gente consegue observar isso olhando para o passado recente aqui do Brasil. Olhando agora para um outro gráfico que pega o rendimento do Tesouro IPCA, no caso o cupom IPCA mais uma determinada taxa, a gente consegue observar historicamente que também as taxas estão nas suas máximas históricas, que anteriormente foram alcançadas em 2016. Coincidentemente, depois dessa máxima histórica, que nesse caso foi de 7,88% em 2016, logo em seguida a taxa de juros começou a cair e, consequentemente, a taxa do Tesouro IPCA acabou caindo. E o que aconteceu? A Bolsa de Valores se valorizou bastante, como você pode estar vendo agora. O Ibovespa, de janeiro de 2016 até agora, início de 2025, se valorizou no acumulado 225%. Então, quando o Copom sinalizar que pretende diminuir a taxa de juros, quando o governo brasileiro conseguir organizar um pouco melhor as suas contas públicas, a tendência é que a Bolsa de Valores se valorize bastante. Isso porque os investidores ficaram muito mais seguros em colocar o dinheiro deles aqui no Brasil e, naturalmente, também a renda fixa vai render menos. Então, você, investidor e investidora que também coloca o dinheiro em renda fixa, vai se sentir muito mais atraído pelo rendimento da renda variável, que vai oferecer um retorno muito maior. Então, no curto prazo, a renda fixa acaba sendo mais interessante, mas para você que pretende deixar o seu dinheiro aplicado por um tempo maior, 3 anos, 5 anos, por exemplo, a renda variável também oferece boas oportunidades. O segundo ponto que também acontece é em relação às dívidas. É importante que você tome bastante cuidado antes de você emitir qualquer tipo de dívida, como, por exemplo, fazer um financiamento de um apartamento, de uma casa, financiamento de um carro ou qualquer dívida que você tenha. Quando os juros aumentam, o custo dessa dívida também aumenta. Eu vou utilizar 2 exemplos que evidenciam isso. Você sabia que cada vez que o Copom sobe em 1 ponto percentual a taxa de juros, o governo brasileiro tem um aumento das suas despesas anuais em 55 bilhões de reais? Isso porque uma das principais despesas do Brasil é com juros da dívida. E quando os juros aumentam, consequentemente, o governo acaba queimando mais dinheiro. Um outro dado que também pode evidenciar esse impacto do aumento da taxa de juros é o custo do financiamento imobiliário. Pegando esse gráfico de janeiro de 2021 até dezembro de 2023, o que podemos observar? Em vermelho, o crescimento da taxa Selic saindo de 2% e atingindo até o seu máximo 13,75%, e também a taxa de juros média de financiamento imobiliário, que saiu dos 7% para 10% até o final de 2023. Então, se você está pensando hoje em iniciar um financiamento imobiliário,
é importante que você verifique se de fato isso vai acabar sendo vantajoso. Se você não conseguir uma taxa muito boa, talvez faça mais sentido você pegar esse dinheiro, deixar aplicado num Tesouro Selic, que vai oferecer um rendimento exatamente igual à taxa de juros, e quando os juros começarem a cair, aí sim você vai conseguir encontrar melhores oportunidades com taxas de financiamento muito menores. E o terceiro ponto que precisa ser avaliado também, voltando na questão de investir no mercado de ações, é você tomar cuidado com aquelas ações extremamente endividadas, pelo mesmo motivo que eu já falei diversas vezes nesse vídeo. Os juros vão acabar corroendo o lucro da empresa. Vamos pegar como exemplo a Simpar, que é uma empresa que desde que teve o aumento da taxa de juros em 2021, simplesmente despencou. De julho de 2021 até janeiro de 2025, as ações da Simpar caíram 79%. Isso porque a dívida da empresa é absurdamente alta. A dívida bruta da empresa, que é simplesmente o total que ela deve em relação a empréstimos e financiamentos, é de 55 bilhões de reais. Hoje, ela tem em conta 14 bilhões de reais e o patrimônio da empresa é de apenas 3,3 bilhões. E para você ter uma ideia, nos primeiros 9 meses de 2024, a Simpar já gastou 5,7 bilhões de reais apenas pagando juros de empréstimos. Então tome bastante cuidado antes de sair comprando qualquer tipo de ação. Tenha em mente também que, se de repente a taxa de juros começar a cair bastante, a despesa com juros da Simpar vai cair bastante e, consequentemente, vai ter muito mais lucro para a companhia. Então acaba sendo uma faca de dois gumes. Você tem que entender qual é o seu perfil de risco. Se você é um investidor mais arrojado, se você aceita riscos maiores, você pode ter um pouco da sua carteira de ações mais endividadas, que sim, nesse momento vão acabar se saindo prejudicadas, mas que, com a queda de juros, vão acabar ganhando muito dinheiro e vão conseguir ter uma folga financeira muito maior. Por outro lado, se você é um investidor mais conservador, faz mais sentido nesse momento ter ações mais conservadoras. Empresas do setor elétrico, do setor financeiro e até mesmo investimentos no exterior que vão proporcionar mais segurança, principalmente para o seu perfil de risco. E se você quer entender melhor como investir o seu dinheiro, eu tenho um curso 100% gratuito de investimentos que eu vou deixar no primeiro link na descrição, onde lá você vai aprender a investir o seu dinheiro, tanto no Brasil quanto no exterior, a dar o seu primeiro passo com total segurança, de uma forma 100% gratuita. Então é só você olhar para o primeiro link na descrição e lá você vai conseguir fazer o seu acesso. Então esse foi o vídeo onde você conseguiu compreender o porquê que o Copom aumentou a taxa de juros e como que isso pode acabar impactando na sua realidade e, além disso, como você consegue aproveitar essa oportunidade. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um vídeo recomendado para você saber exatamente para onde ir quando esse conteúdo aqui finalizar. Um grande abraço e até a próxima.